técnicos. É jovem, pode se recuperar e eu acho que a partir de agora até deve se recuperar. Eu já tenho um Fla-Flu para chamar dele, bacana, né? E eu acho também que ele... Eu não saí de casa para discordar de você não, tá? Mas vou discordar de novo. Fica à vontade, por favor. Só tinha o Hugo para colocar hoje. Não dá para colocar o Matheus, 21 anos. Não. Aí... Salve, salve, nação! Saudações, vídeo top pra você que gosta do programa Linha de Passe pós-jogo. Flamengo 2, Fluminense 1. Cara, que atuação do Hugo Souza, hein? Atuação de gala, cara. Melhor em campo pra mim foi o Hugo Souza. Pegou tudo, ou quase tudo. Pegou demais, cara. Ó, digno de aplauso. É isso aí, Hugo Souza. A galera critica bastante quando você falha. Quando você faz o que você fez hoje, você merece aplauso, merece ser muito elogiado. E a imprensa elogiou muito o Hugo Souza, cara. É isso aí. Assista o vídeo até o final. Olha o que eles vão falar de Hugo Souza, de Paulo Souza e também do Flamengo. Já quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo, me ajuda a bater a meta aí de 635 mil inscritos. Inscreva-se no canal. Você é flamenguista? Então, meu irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado pela inscrição, valeu? Vou soltar aqui o vídeo da ESPN Brasil, do Linha de Passe, e já vou dar os créditos de vídeo para eles, Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição, o canal deles aqui do YouTube, valeu? E embora aqui pro vídeo. Escapou do Fla-Flu? Parabéns. Mas a vida continua e a luta também. Teve, em alguns jogos, o torcedor até gostou do desempenho, mas não gostou do resultado. Desse aí vai gostar do resultado, mas não vai gostar do desempenho. Não há ainda um Flamengo confiável, um time que deixou o Fluminense ficar com 70 e tantos % de posse de bola, finalizar 12 vezes o segundo tempo contra uma. Não é esse Flamengo que o torcedor quer. Muito pelo contrário, ele quer um Flamengo sempre protagonista. E aquele Flamengo que o torcedor sonha lá de 19, era o contrário. No segundo tempo, amassava os outros. Isso é verdade, mas vocês da imprensa ficam falando toda hora que nós, torcedores, temos que esquecer 2019, que aquilo lá não existe mais. Então, por que agora vocês estão comparando, hein? Até pela questão física, fora a qualidade que tinha. Acabava o jogo amassando. Não, amassando, indo para cima. Então, hoje foi completamente atípico. Não sei, vamos ver as reações aí depois nas redes sociais, dos torcedores, etc., se venceu, está bom? Acho que não. Acho que o torcedor ainda vai ficar com o pé atrás, esperando que esse time mostre mais futebol pelo elenco que tem, enfim, pela qualidade que tem. Acho que também já está demorando, sim. Nós estamos terminando o mês de maio. O técnico está aí desde o início, começou na pré-temporada. Perdeu, sim, acho, um tempo ali no Campeonato Carioca, fazendo algumas montagens para ver o que ele ia poder variar. Então, ficou muito marcado, por exemplo, colocar o Everton Ribeiro do lado esquerdo, quase como um ala, quase como lateral esquerdo. E aí, não, então agora você volta para lá, vou colocar o Marinho, não vou, acho que não encaixa o Marinho, não tem jeito. Agora, a questão, jogar Pedro e Gabigol, eu acho que é uma questão que esse ele vai resolver mais fácil. Hoje o Pedro ficou de fora, só entrou depois. Acho que não vai dar. Ele tem que tirar mais desse quarteto que ainda é o responsável pelos grandes jogos do Flamengo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu não consigo tirar nenhum desses do time, entendeu? A gente já teve uma fase que o Everton Ribeiro, desculpa só um pouquinho, já estava. O Everton Ribeiro agora está merecendo sair, etc. Põe o Lázaro, põe não sei quem. Mas o Everton voltou a jogar bem, foi responsável 2, 3 jogos assim pela melhor atuação até em campo, enfim. Então eu acho que esse quarteto ainda é o ponto forte do time. Na defesa, não sei, hoje foi o Pablo que ficou de fora. Então já teve outro jogo que foi o Davi Luiz. Vai montar com 3 zagueiros, Pablo, Davi Luiz, Rodrigo Caio. Teve muito problema, eu concordo que ele teve muito problema também com o departamento médico, nem toda hora ele tinha todo mundo à disposição, mas aí o tempo foi passando e ele fazendo testes. Só para te questionar, hoje era tão importante, e aí como ele tem que tomar decisão sobre alguns jogadores muito significativos ali, por mais que o João Gomes seja realmente uma promessa excelente, por mais que ele seja pegador,
acho que ele ainda não teve coragem de tirar o Arão, entendeu? Pode ser que no futuro o time ideal deles até seja sem o Arão e o João Gomes mereça essa vaga. Mas hoje, eu vou tirar o Arão, tal, se a coisa não andar, vamos me questionar. E como é que é o Arão que está lá há tanto tempo nesse time vitorioso? Como é que vai ser no vestiário se eu jogo sem o Arão? Então, assim, eu acho que ali o menino não é no talento nem na importância. Perdeu no currículo do Arão pelo tempo que ele está lá. Ô, Mauro, eu até discordo de muitos rubro-negros que veem que o Arão tem que ser barrado, não serve mais, está velho. Para mim, o Arão é muito útil a esse Flamengo, mas dependendo do jogo é preciso mudar. Sim. E esse era um caso típico. E o João Gomes já deu resposta em grande jogo na temporada. Não seria um problema para ele entrar num Fla-Flu. E é preciso o Paulo Souza pensar nessas compensações, porque hoje ele tem um time mais envelhecido. Ele não, o Flamengo. A gente faz sempre esse paralelo com 2019, mas a base que se mantém é de jogadores que estão com idade mais avançada. É o caso de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o próprio Arão, Davi Luiz, todos jogadores com mais de 30 anos. E quando se tem um time técnico, como o Flamengo tem, você também precisa ter um time que compense, sobretudo na recomposição. 28,1 a média de idade do time do Flamengo hoje em campo. Então, é até injusto a gente fazer o paralelo com o Flamengo do Jorge Jesus, porque são outros jogadores, em outro momento da carreira. E tanto é que o Paulo Souza tem feito esse processo de rejuvenescimento do time. Ele aposta no Lázaro, aposta no João Gomes, outros jogadores da base têm sido utilizados com maior frequência por ele, porque ele detecta que para manter uma intensidade, ou a intensidade esperada por ele, vai ter de rodar um pouco mais esses jogadores, e hoje era um jogo propício para fazer essa rotação. Se por outro lado eu ressaltei uma escolha que para mim não foi muito feliz, ressalto outras que deram certo. A própria manutenção do Gabigol sem colocar o Pedro de saída, o Gabigol no jejum de 5 jogos no Campeonato Brasileiro, poderia tentar algo diferente. O Gabigol marca o gol da vitória, continua sendo muito importante. O que ele faz, o que ele entrega de dinâmica para o time com as suas movimentações. E a outra delas, além do Andrés Pereira, que foi muito bem, é a manutenção do Hugo Souza. Uma decisão corajosa do Paulo. Paulo banca o Hugo. Muita gente pedia o Matheus Cunha, um goleiro de 21 anos, goleiro pouco testado, seria colocado na fogueira num clássico. Paulo Souza já vinha batendo nessa tecla, que ele enxerga muita força mental no Hugo, e parte da torcida do Flamengo discordava. Percebia que o Hugo estava caindo a cada jogo, mas é preciso observar. Hoje, se teve vaia para o Hugo, boa parte foi da torcida do Fluminense, aproveitando do momento, aquele torcedor oportunista, né? Já sabe que o cara está pressionado, vai dar uma vaia no goleiro. Mas a torcida do Flamengo, de manifestações, pelo que a gente pôde sentir nos estádios, por relatos de quem estava lá, não foi de vaia ao Hugo, e tem de ser assim. O Hugo é um goleiro muito talentoso. Provavelmente o Santos, quando estiver em condições, vai ser o titular, mas nesse momento acredito que o Paulo Souza foi muito bem ao dar mais uma carta de confiança ao Hugo, não só por acreditar no seu talento, mas em sua capacidade de reação. E o Hugo deu uma resposta mental hoje, uma resposta técnica, fazendo pelo menos 5 defesas difíceis. Vamos mostrar, o André vai falar também a respeito de Paulo Souza, o time do Flamengo, mas enfim, já que você me deu a oportunidade, vamos colocar aí o torcedor do Flamengo, assim que terminou o jogo, como é que foi a reação pelo trabalho do Hugo. Vamos lá. Direitos autorais, hein, galera? Por isso que eu tô colocando aqui na frente, ó. Valeu? É nóis. Dá pra ver o Hugo Souza, né? Dá pra ver. Todo mundo foi abraçar ele. Esse jogo pode ser um divisor de águas na carreira do Hugo. Pode representar para ele o jogo da afirmação definitiva. A gente ainda não sabe se ele vai ser titular, há uma disputa aberta com o Santos pela posição, mas é o jogo para deixar para trás a marca das falhas e mostrar que, além de falhas na temporada, ele também teve muitos bons momentos. Com o Paulo Souza, ele ganhou confiança, ele amadureceu o seu jogo, ele evolui com os pés, ele passa a ser um goleiro um pouco mais confiável na saída, tanto é que hoje, em cruzamentos, ele saiu muito bem, não errou nenhuma saída de gol.
Então foi uma atuação, de fato, perfeita do Hugo, que mostra todo o talento que ele tem e tem a grande chance de usar esse Fla-Flu como jogo da virada na carreira para se afirmar definitivamente no time principal do Flamengo. Ainda que não seja titular, eu acho que ele não vai ser. A hora que o Santos puder jogar, vai jogar o Santos. Mas só o fato dele ter tirado esse peso, ele ter voltado a ser um goleiro confiável para o Flamengo. Vai amadurecendo na pressão. Ainda né? que não, né, Preto? Acho até, e já falei isso em outros programas aqui, que o problema do Hugo não é o mental. Ele passa um momento em que, na condição dele, qualquer um estaria com essa condição mental abalada. Mas antes disso, e aí talvez seja até pior, o Hugo tem alguns problemas de formação como goleiro. Ele é um goleiro com muitas qualidades, mas também alguns defeitos muito específicos que a gente pode apontar. A questão da saída de bola com os pés que está melhorando, os voos com a mão trocada errada, as saídas de gol titubeantes ou às vezes erradas mesmo, que podem resultar, né? A tomada de decisão errada que pode resultar, por exemplo, num gol como aquele do Nino Paraíba, recentemente. Já citei aqui três fundamentos, né? Três fundamentos, são fundamentos mesmo, fundamentos técnicos. É jovem, pode se recuperar e eu acho que a partir de agora até deve se recuperar. Eu já tenho um Fla-Flu para chamar de dele, bacana, né? E eu acho também que ele... Eu não saí de casa para discordar de você, não, tá? Mas vou discordar de novo. Fica à vontade, por favor. Só tinha o Hugo para colocar hoje. Não dá para colocar o Matheus, 21 anos. Não, aí seria uma mas fria. muitos torcedores do Flamengo pediram. Mas não reivindicaram o Matheus faz titular. sentido. Não, ele, assim como aconteceu depois da derrota do Botafogo, que o Paulo Souza foi lá, Paulo Souza foi já na entrevista disse, é ele que vai jogar contra o Altos, o Hugo e tal. Até porque mais ou menos aquilo é o que temos para hoje, né? Porque os outros dois mais experientes estavam machucados. Estão ainda, enfim, em fase de recuperação, o Santos e o Diego. Então, concordo com o professor. Acho que ele não vai ser o titular, mas agora ele vai para o banco com outra moral. Olha, se precisar, tá ele aí. Ou até pode voltar o técnico a fazer o que ele chegou a insinuar. Um ia jogar nas Copas e o outro jogaria no Campeonato Brasileiro. Pode ser que o Santos se recupere e fique para um tipo de competição e o Hugo para outro. E aí o Hugo... Não, o Diego aí não dá para jogar 3 de volta. Não, sim, claro. Não, mas tudo bem. Você pode falar assim, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. São 3 competições. Mas acho que não, ele vai escolher entre esses dois. Até por causa desse jogo de hoje, um diferencial para o Hugo. Então, eu acho que ele passa a ser o segundo, caso ele perca o posto de primeiro, e não o terceiro. Eu acho que a batata lá tá assando mais para o Diego. O segundo sem barulho, né? Porque ele estava sofrendo um processo de muralização. Guardadas as proporções de idade, de potencial. Alex Muralha, né? Esse menino foi exposto, como Muralha foi exposto quando era o único goleiro às vésperas de uma Copa do Brasil. Era sobre isso que eu queria falar. Essas imagens de hoje, elas são bonitas, reconfortantes, né? A gente vê e fala, que legal, que o Hugo deve estar se sentindo primeiro aliviado, depois mais confiante naquilo que ele é capaz de fazer e... Imagina quanta coisa deve ter passado pela cabeça dele depois de um jogo em que, quando a bola passava por ele, a torcida do time dele o vaiava. E isso aconteceu com o Rodinei também. O Rodinei pegava na bola no jogo da Libertadores e a torcida, uma parte da torcida, mas era perceptível na transmissão ouvir a torcida do Flamengo, tão apaixonada, vaiando os jogadores do próprio time, o goleiro e o Rodinei. Aí a gente vê o Hugo se redimindo, digamos assim, e sendo abraçado pelos companheiros de novo, mas dessa vez com gritos a seu favor. Talvez, eu obviamente não estava lá, e mesmo se tivesse, não teria como dizer se é isso mesmo, mas talvez por torcedores que não acham correto o que aconteceu com ele no jogo em que ele foi vaiado. Sim. E fizeram questão de demonstrar apoio agora. Mas o que eu estou querendo dizer é, nem uma coisa nem outra deveria ser assim. O futebol é mesmo essa fábrica de heróis e vilões, sempre foi, né? Mas eu acho que a coisa está um pouco exacerbada no sentido de a ênfase e a maneira como essa energia é passada para os jogadores que, na opinião de determinados grupos, não estão fazendo bem o seu papel e num jogo como hoje mostram que são capazes. Então, eu acho que o Hugo não precisava ter passado pelo que ele passou no jogo em que a torcida do Flamengo o vaiou. E se não tivesse sido daquela maneira, hoje ele não teria essa descarga emocional tão grande.
a capacidade dele para ser o jogador do Flamengo também não deveria ser discutida. Diferentes comissões técnicas, aliás, ele foi avaliado pelo Rogério Ceni quando o Rogério era técnico do Flamengo e recebeu oportunidades, recebeu confiança. Essa comissão técnica, quando chegou, eu lembro de um dos auxiliares do Paulo Souza na Flá TV dizendo das qualidades impressionantes do Hugo Souza. Sim. Mas é claro que ele não é um goleiro pronto, um jogador estabelecido, é evidente que não. Mas, assim, eu acho um pouco demais. André, mas... o herói e o vilão num jogo e no outro 4 dias depois, 3 dias depois. André... Sabe, ele não é nenhuma coisa nem outra. Mas eu desconfio que qualquer que fosse o goleiro do Flamengo hoje, com essa atuação, pelo contexto do jogo, seria ovacionado. E principalmente pela... Claro, porque são 5 defesas, como você disse, algumas delas... Se o Courtois não tivesse feito a partida que fez ontem, a gente estaria elogiando ainda mais o Hugo. Né? Mas é que o problema é que um dia antes o Courtois faz alguma coisa que não é normal. No final de semana. Mas ali tem... Acho que a torcida grita o nome dele pela primeira vez depois da defesa, naquele chute que o Ganso dá assistência e o Matheus Martins bate de frente. É a defesa mais difícil. A defesa... Ali era gol. Assim, né? Muito mais provável sair o gol do que ele fazer a defesa e ele fez a defesa. E o Matheus Martins tira bem, dá no canto, o Hugo se estica todo, cresce na frente do atacante. E pela atuação, é óbvio que o torcedor também, movido por resultado, pelo momento, ali no calor, vai aplaudir, até para dar uma moral para o Hugo. Mas a atuação dele hoje foi, de fato, convincente. Foi uma atuação de goleiro, de jogo grande, de goleiro amadurecido. Sim. E a gente... É impossível até para o torcedor mais crítico do Hugo, que quer ver o Santos titular, ou o Hugo como a última opção, não reconhecer o tamanho do jogo que ele fez e também não dar o braço a torcer e entender que o problema do Flamengo não é goleiro. O problema do Flamengo não é o lateral direito. Há um problema crônico de uma marcação menos intensa nesse time. Tanto é que o Hugo é o destaque hoje, porque o Flamengo concede ao seu adversário 17 finalizações. Um Flamengo que, nos bons tempos, jamais teria um número desse tipo e jamais teria 62% de bola contra. É um Flamengo que, hoje, como o André bem ressaltou, parecia que o Fluminense era o time de maior investimento. Mas ainda assim, o Hugo conseguiu se sobressair, sair como grande destaque dessa partida para garantir a 4ª vitória consecutiva do Flamengo. A gente está enumerando falhas, pontos a se corrigir, mas ainda assim, sabendo da importância dessa sequência, acredito até que isso condicionou o Paulo Souza a fazer algumas escolhas e a dar essa retrancada no time para segurar o resultado. E encerrar o jejum também, né? 5 jogos você ganhar do Fluminense. Isso aí pesa também. Então o torcedor não gostou do que viu, mas aí vai para casa e fala assim, ganhamos, primeiro ponto. Estava incomodando esse Fluminense, em 5 jogos já sem ganhar dele, entendeu? Gasgado. Aí vai relevar um pouco até a atuação em função do resultado. O resultado foi muito importante hoje. Tem aquela rivalidade, evidentemente, é nacional, do Fla-Flu, mas, sobretudo, local, né? E fica uma pressão muito grande por conta disso. Daqui a pouco o Paulo Souza vai falar aqui no Linha de Passe e o Fernando Diniz fala agora. E aí, na sequência... Vamos falar. Olha aí, o Pietro deu gancho, cara. É o seguinte, Paulo Souza já falou, a entrevista dele tá aqui no canal, tá? Pós-jogo. E também eu vou trazer para vocês depois a entrevista de Fernando Diniz. Eu quero saber o que ele achou deste jogo, cara. É isso aí. Vou trazer aqui os melhores momentos da entrevista de Fernando Diniz. Quero saber a opinião dele sobre este jogo também. É muito importante, cara. Cara. Isso aí. Galera, vamos lá. Por onde começar, né, cara? Por onde começar? Tem tantas coisas que a gente pode falar aqui neste vídeo, né? Vai ficar grande, mas vamos falar. É o seguinte, para começar, parabéns, Hugo Souza. Você pegou demais, cara. 5 defesaças. Se não fosse o Hugo Souza, o Flamengo teria perdido de novo para o Fluminense. Hugo Souza salvou o Flamengo. Mais uma vez. Dito isso, cara, a gente elogia quando o cara vai super bem, né? Eu até me arrepiei na hora ali que a torcida tava gritando o nome do Hugo Souza durante o jogo. Na hora que ele fez ali aquela defesaça no chão, cara, tirando a bola do Cano, né? Nossa, que defesaça, mano. O Cano iria fazer mais um gol e ele tirou a bola do pé do Cano, não fez falta, brilhantemente.
E as bolas no alto? O cara pegou todas também, cara. Teve uma defesaça também, ele, o atacante do Fluminense, não me lembro o nome do cara agora, na frente do gol, cara, ele foi buscar a bola no chão, cara. Como ele tem uma elasticidade enorme, né? Como que o cara vai buscar? Como que ele é bom goleiro? Só que o que estava faltando para ele? Confiança, ter calma. Era isso que estava faltando. E com um empurrãozinho da torcida, né? A torcida hoje até que não pegou no pé dele no começo, né? Tinha aplausos e um pouco de vaia. Mas depois que ele fez a defesa do Cano e a outra defesa na frente do atacante, aí a torcida empurrou. A torcida apoiou até o fim o Hugo Souza e ele saiu aplaudido de campo. Para mim foi o melhor do jogo. E graças a essas defesas importantes, o Flamengo está agora em 8º lugar. Nos vídeos anteriores eu tinha falado nono lugar porque tinha jogo em andamento, né? E tinha outros resultados. Eu olhei a tabela e o Flamengo estava em nono, mas daí agora os jogos acabaram, né? Eu fui conferir, o Flamengo está em 8º lugar com 12 pontos, a 3 pontos do líder. O Andréas Pereira jogou bem, cara, não é porque fez o gol não, ele tá melhorando, vem jogando bem, fez um golaço, né? Acertou o cantinho. Sem chances ali para o Fábio, o goleiro Fábio. Fez um belo gol, o Andréas Pereira. Tá ganhando confiança, tá voltando a jogar bem de novo. Gabigol desencantou também, fez um gol. A bola já tinha ultrapassado a linha do gol, né? O zagueiro tirou a bola de dentro do gol, nem precisou de VAR. O Klaus já foi bem no apito, já apontou, já deu ali o gol do Gabigol, então foi um gol importante também para o Gabigol, que vinha de uma seca, né? Pedro entrou depois, entrou o Pablo depois. Cara, como joga a bola o Rodrigo Caio, né? Tem que aplaudir o Rodrigo Caio. Ele é muito bom. Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que a gente tem. Ele hoje fez muito, cara. Hoje ele tirou cada bola. Ele hoje ajudou demais a defesa do Flamengo. Rodrigo Caio, você é um monstro. Você joga muito. Bem, cara, o que eu posso dizer aqui do desempenho do jogo do Flamengo? Cara, pra mim, não tô nem aí pra desempenho hoje. Não vou analisar desempenho. Sei que o Fluminense finalizou mais, que o Hugo Souza salvou, que o Flamengo finalizou pouco, teve menos posse de bola. Mas, cara, neste momento, o mais importante é os 3 pontos. É você olhar para a tabela do Brasileiro e ver o Flamengo em 8º lugar com 12 pontos. E ver que o líder... E não tem só um líder, não. Tem vários lá com 15, com 14, 13 pontos. O Flamengo está com 12, cara. A gente está a uma vitória de ficar lá no topo da tabela. E os caras lá de cima vão tropeçar também. Isso é normal, futebol é jogado, né? Então os caras também têm adversário, também vão tropeçar. Ninguém vence todos os jogos. É isso aí. Muito bem, galera, valeu, cara, trouxe aqui para vocês mais um vídeo legal aí do Linha de Passe, peço o seu like, a sua inscrição no canal, seja bem-vindo, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações e fui!